Queridos irmãos e irmãs, nessa noite temos o privilégio de ter conosco o reverendo Luiz Renato Maia. Ele é membro do Presbitério de Curitiba, faz parte da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Curitiba, diretor da Mais é missão de apoio à Igreja Sofredora. Esse irmão tem estado conosco volta e meia, esteve falando com os nossos jovens e adolescentes no acampamento agora de Carnaval, e Deus tem abençoado muitas vidas através do ministério do reverendo Maia, e com alegria nós recebemos, rogando a bênção de Deus sobre a vida do nosso querido pastor. Deus abençoe, Maia. Fique à vontade. Obrigado, reverendo. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Aos jovens, agora eu estou com uma vestimenta diferente, né? Estou meio encapsulado aqui. Lá estava mais à vontade o negócio, mas que bênção poder estar aqui de novo com vocês. Que alegria. Nossa gratidão ao reverendo Renato, companheiro de ministério, aos presbíteros, ao conselho dessa igreja. Em nome de 380 milhões de cristãos perseguidos nessa noite, eu gostaria de dar o nosso muito obrigado, de expressar a nossa gratidão a essa igreja, que tem sido parceira da Missão Mais há tantos anos, desde a época de pastor Mário Freitas, bem conhecido da igreja, fundador da missão, e ao longo desses anos, o trabalho que a Mais tem desenvolvido em relação à igreja que sofre ao redor do mundo, a nossa gratidão. Deus tem nos dado o privilégio, e esse ano estamos comemorando 15 anos de vida. Ainda somos jovens, uns adolescentes ainda, mas com 15 anos Deus tem nos permitido estar em mais de 35 países e servir a cristãos que sofrem ao redor do mundo, porque 1 Coríntios 12, 26 diz que se uma parte do corpo está sofrendo, todo o corpo sofre com ele. Para que quando essa parte for honrada, todos nós vamos celebrar com eles. Então não há uma igreja da China, uma igreja do Brasil, uma igreja do Sudão, uma igreja do Haiti. Nós somos a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a terra. Então, se há nesse momento alguém sofrendo, se há algum cristão perseguido, eu e você não somos totalmente livres. Por isso, então, Deus nos deu esse privilégio de conectar essas duas realidades, conectar a realidade da igreja estável com a igreja sofredora. E antes de ministrar a palavra, de lermos as Escrituras, eu gostaria de pedir 3 minutos da sua atenção, porque nós temos um vídeo de 15 anos da Missão Mais. Talvez você não conheça nada ainda sobre a Mais, quem sabe nesses 3 minutos você pode ter uma pequena dimensão do que é o nosso trabalho. E se você já conhece inclusive lá o Boicininga, como era antigamente o acampamento, agora você, quem sabe, se não vai há muito tempo lá, vai ter um choque de como está lá. Mas 3 minutos da sua atenção para você celebrar conosco os 15 anos que Deus tem nos dado como Missão Mais. A Mais nasceu dentro de um contexto de sofrimento e destruição. Desde o terremoto que assolou Haiti em 2010, nosso sonho e nosso trabalho tem sido trazer a resposta a essas causas por meio da Igreja de Cristo. Desenvolvimento comunitário, projetos de microcrédito, distribuição de Bíblias, treinamento de pastores e líderes. Essas são algumas das ferramentas que nós usamos em mais de 35 países ao redor do mundo nos últimos anos. Enquanto houver um cristão sendo perseguido no mundo, eu e você não somos totalmente livres. Essa é a cidade de refúgio, situada no Brasil, no estado do Paraná. Um espaço especialmente preparado para acolher aqueles que são perseguidos diariamente por causa da sua fé. Essa é a nossa vocação. Desde 2010, a Mais já acolheu mais de 12 mil refugiados ao redor do mundo. Aqui também temos a nossa escola de missões, dentro do objetivo de capacitar vocacionados no cumprimento da grande comissão. Os treinamentos da Mais já alcançaram mais de 1.200 missionários ao redor do mundo. Temos distribuído Bíblias em Burkina Faso, apoiado a igreja no Sudeste Asiático em ações evangelísticas. Acolhemos dezenas de centenas de refugiados na África. Apoiamos pastores perseguidos na Zona Vermelha da Colômbia com seminários teológicos. E juntos temos trabalhado arduamente para o avanço do Evangelho em países fechados. E você faz parte disso. Junto à família Voz dos Mártires, a Mais tem estado à frente de projetos internacionais em países como o Paquistão, Sudão, Coreia do Norte, China, países no norte da África onde a perseguição é muito acirrada, grupos extremistas assolam as igrejas, pressionam cristãos,
Ali há muita execução, existem viúvas e órfãos da perseguição, mas lugares onde a igreja tem permanecido fiel ao longo dos anos, porque são lugares onde o evangelho precisa continuar sendo pregado. E é para isso que existimos, para que a vocação da igreja continue avançando, mesmo em meio ao sofrimento. É uma honra fazer parte da missão de Deus. Atualmente, nós somos 35 missionários integrais e voluntariamente dispostos a fazer tudo isso acontecer. É muito trabalho, mas existe uma verdade. Juntos, eu e você, nós somos a voz da Igreja Sofredora. É de nossa base no Brasil que saem todos os recursos e estratégias necessárias para a manutenção dos nossos projetos ao redor do mundo. Nossos desafios são diários, porém nós confiamos na provisão daquele que nos deu a visão. Eu preciso te dizer que enquanto houver um cristão sendo perseguido no mundo, eu e você não somos totalmente livres. Enquanto houver uma igreja que sofre ao redor do mundo, 1 Coríntios 12, 26, precisa falar forte ao seu coração. E essa mensagem não chegou até o seu coração sem propósito. Envolva-se. Você pode ser a resposta para a causa de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Porque não são eles que estão sendo perseguidos, somos nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Essa é a máxima de que não são eles que estão sendo perseguidos, somos nós. Porque somos parte desse mesmo corpo. E a perseguição é histórica. Atos 8 nos dá informações substanciais a respeito de como a perseguição começou com a igreja em Jerusalém. Logo após o episódio do primeiro mártir Estevão, a igreja começou a ser perseguida assustadoramente, mas a perseguição, como diz a canção que cantamos, não parou a igreja ao longo dos séculos. A perseguição nunca vai parar a igreja. A perseguição tem sido a didática de Deus para o avanço do evangelho ao longo da história. E não diferente dos dias atuais, não diferente dos dias de hoje, quando nós temos contato com dezenas e centenas de pastores perseguidos em várias regiões do mundo. Agora pela manhã tive uma conversa fortíssima, muito boa, encorajadora, com um pastor da primeira igreja batista da faixa de Gaza. Alguém que está nesse momento no olho da guerra, no olho do furacão. Um país, uma área curtíssima de 34 quilômetros por 7, 2,2 milhões de muçulmanos e 620 cristãos, que nesse momento estão sendo sal e luz da terra naquele lugar. Nós distribuímos 32 mil refeições por semana para aqueles irmãos e eles têm compartilhado as suas refeições com a comunidade muçulmana que antes tinha uma grande aversão aos cristãos, mas agora recebe de bom grado não só o alimento físico, mas também a oportunidade de ouvirem sobre as verdades do Evangelho. A igreja avançando, mesmo em meio à perseguição. E Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32, nos dá um panorama de uma carta encorajadora a cristãos que estavam passando por um momento de perseguição. Preste atenção na leitura no texto que diz a partir do verso 32. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres pela ressurreição receberam os seus mortos, alguns foram torturados não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Eu quero que você, se puder, grife o verso 38 na sua Bíblia. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Essa carta foi escrita ainda por um autor incerto, 65, mais ou menos 65 anos depois de Cristo. Você deve lembrar que 64 estava no ápice da perseguição, quando Nero perseguiu a igreja em Roma, fez cristãos de tochas vivas pelas ruas. A igreja estava dispersa. Algumas cartas do Novo Testamento são direcionadas a cristãos que foram obrigados a sair, se refugiar por causa da perseguição. Vale lembrar que o refugiado nunca quer ser um refugiado, ele está refugiado
E é muito diferente a migração quando alguém decide mudar de país e quando você é forçado. Nesse momento existem 100 milhões de pessoas refugiadas no mundo, e muitos deles são parte da família da fé, cristãos, irmãos em Cristo, que são obrigados a deixar a sua realidade forçadamente por simplesmente amarem a Jesus. Na maioria absoluta das situações, irmãos, uma frase basta, um documento assinado basta, para dizer que, olha, eu nego a Cristo, eu não quero mais saber desse Evangelho. Se eles disserem isso, eles têm a sua vida devolvida, a sua liberdade, muito entre aspas, devolvida. Mas todos eles têm trabalhado arduamente naquilo que chamam de vocação missionária, para pregar o Evangelho em países fechados. A igreja cresce assustadoramente em locais onde ela é simplesmente perseguida. A igreja tem crescido em países como China, Coreia do Norte, Arábia Saudita. Você não tem noção de como isso tem se dado por meios de milagres, de igrejas subterrâneas, secretas, que Deus tem sustentado ao longo dos anos. E esse texto, essa carta de encorajamento, para mim é um tanto quanto contraditória em alguns pontos, porque se alguém quer encorajar outra pessoa, não vai dizer para ele assim, olha, preste atenção, os que vieram antes de você passaram por algumas dificuldades, eles só foram apedrejados, foram cerrados pelo meio, eles foram mortos a fio de espada. Não é um tanto quanto encorajador uma carta dessa. Mas o que esses irmãos estavam recebendo da parte desse autor e da parte de Deus, era como que um bastão nas mãos para continuar a carreira da fé, para continuar a carreira de levar adiante o Evangelho a despeito de qualquer circunstância, a despeito de qualquer adversidade, cumprir a vocação como igreja de anunciar o reino de Deus, glorificar o nome do nosso Deus e fazê-lo conhecido sobre a terra, porque esta é a razão de estarmos aqui, irmão. Vivemos para duas coisas apenas, para a glória de Deus e para o avanço do seu reino. Tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, precisam mirar a glória de Deus e o avanço da eternidade. Pessoas precisam conhecer o Evangelho a despeito de qualquer adversidade que nós temos. Eu quero começar a ir lá no acampamento, eu mostrei algumas fotos, eu acho que as fotos ilustram muito bem as histórias de quem nós ajudamos, as pessoas que nós trabalhamos. Eu quero mostrar para você a foto de um jovem, o nome dele é Danjuma. Esse menino, nessa foto que você vai ver, ele tem uma média de 13, 14 anos de idade. Ele vive numa região na África onde o Boko Haram é um dos grupos mais temidos, um dos grupos terroristas mais temidos por causa da sua forma de atuação, a violência exacerbada, as formas com que eles atacam as pessoas para intimidação, para colocar medo, para colocar o pavor sobre as comunidades cristãs. Danjuma foi atacado por soldados do Boko Haram que tinham o hábito de mutilar as pessoas. Para você ter uma ideia, um dos hábitos mais comuns na região onde Danjuma mora é a mutilação do braço esquerdo e da perna direita, para que se a pessoa sobreviver, ela não tenha nenhuma condição mais de se locomover sozinha, para que ela viva uma vida muito difícil a partir daquele momento. E Danjuma foi atacado pelo Boko Haram e ele recebeu ácido nos olhos. Jogaram ácido nos olhos dele. Você talvez não consiga enxergar muito bem na foto, mas um olho ele consegue abrir, mesmo assim ele não enxerga, o outro ele nem abre mais. Não contentes com isso, mutilaram as partes genitais de Danjuma, com apenas 13 anos de idade. Eu fico imaginando o que seria da minha fé se eu visse o meu filho passando por uma situação dessa. Se alguém tocasse no fio de cabelo da minha filha ou da minha esposa, como que eu reagiria? Danjuma foi jogado ao chão, dado como morto. Seus pais o pegaram e conseguiram levá-lo para o hospital. Ele foi milagrosamente salvo. Nas mãos dele existe ali um bolo de cartas. Cartas de cristãos do mundo todo. Primeiro, encorajando Danjuma a continuar firme na fé. Em segundo lugar, agradecendo a Danjuma pela sua coragem e pelo seu sorriso no rosto. Como alguém continua amando a Jesus, mesmo depois de ter vivenciado isso. A próxima foto mostra Danjuma já um pouco mais jovem, um pouco mais velho, com 18 para 19 anos, e ele continua como um jovem missionário. Teve que reaprender a muitas coisas, depois de perder a sua visão, teve o seu sonho de ser um pai biológico ceifado, porém, a única coisa que não tiraram de Danjuma foi a convicção de quem é Deus, o amor por Jesus e a entrega incondicional para que o Evangelho continue avançando naquele lugar. Richard Wurmbrand, fundador da Voz dos Mártires, diz em um dos seus escritos que existem apenas duas coisas que ninguém pode tirar de um cristão quando ele é preso, de um cristão perseguido. Ninguém pode roubar
podem tirar tudo, podem tirar a saúde, a integridade física, podem abalá-lo emocionalmente, mas nunca ninguém tira a sua fé e os versículos que ele decorou da Bíblia. Isso ninguém rouba do cristão perseguido. Isso ninguém consegue tirar de um cristão quando ele é preso, a sua fé e os versículos que ele decorou da Bíblia. Mas como isso é possível ao longo dos anos? Como nós podemos vivenciar histórias como essas e ver o milagre que Deus opera na vida da pessoa e por meio da vida da pessoa para que ela possa se manter firme mesmo em meio à tribulação? Queria convidar você a virar uma página agora para o capítulo 12. Hebreus 12, dos versos 1 ao verso 3, rapidamente eu quero compartilhar com você esse texto e alguns ensinamentos extraídos dele. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Irmãos, existem aqui 3 ensinamentos poderosos nesse texto, em que Deus usa a vida desse autor para encorajar cristãos perseguidos, mas para encorajar também aquilo que chamamos de igreja livre, que somos nós. Nós somos uma igreja livre, irmãos. Algumas pessoas ainda que estão considerando que a igreja está sendo perseguida no Brasil, e por trabalhar por mais de 10 anos com a igreja perseguida, eu preciso discordar um pouco dessa frase. Sim, estamos sofrendo intolerâncias religiosas. Sim, vivemos esferas na sociedade, momentos como esse, em que a igreja tem sido discutida e tem sido criticada em várias esferas, porém, ainda temos a liberdade de exercer a nossa fé. Você tem a liberdade de pegar a sua Bíblia e andar com ela na rua se você quiser. A porta dessa igreja pode estar aberta a qualquer dia da semana, qualquer horário, e nós podemos cultuar ao nosso Deus em liberdade ainda. Porque não é se a igreja brasileira vai ser perseguida, é quando ela vai ser perseguida. Porque Paulo diz ao jovem Timóteo: todos quantos quiserem viver piedosamente por Cristo Jesus serão perseguidos. Em algum momento ela vai chegar. Como chegou para esses irmãos, e como nós estaremos diante disso, quando a perseguição bater em nossa porta. O texto começa nos dando alguns ensinamentos profundos, que uma das formas que o autor descobre ou se inspira e é inspirado por Deus para ministrar ao coração dessas pessoas é: você só consegue manter a sua fidelidade ao Senhor no dia mau, quando há fidelidade e santidade no seu coração em relação ao Deus que te chamou. Não há como manter o meu coração firme no dia da adversidade se eu não correr com perseverança uma carreira que o Senhor propôs. Mas para correr essa carreira, o texto começa nos dando a primeira lição, dizendo que eu preciso me desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente me assedia. A palavra tenazmente, no seu original, é uma palavra pouquíssima usada na língua portuguesa, mas euperistatos, a palavra grega para essa palavra tenazmente, euperistatos. O que ela significa? A etimologia da palavra usa frases para exemplificar e, quem sabe, tornar a compreensão um pouquinho mais lúcida. 2 frases que podem definir essa palavra: algo que te envolve habilmente, ou algo que te pressiona continuamente. Algo que te envolve habilmente, ou algo que te pressiona continuamente. Vamos reler o texto pensando agora nessa verdade. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que te envolve habilmente, que te pressiona continuamente, tentando tirar você da santidade e do propósito divino. Estar aqui num culto, num domingo à noite frio como esse, graças a Deus está frio, porque eu estou de terno e gravata, aleluia, Deus é bom. Se tivesse o calor de semana passada, ia ser ruim, pastor. Deus é bom. Estar aqui é um desejo de santidade, irmãos. É um desejo de busca, é um desejo de crescimento, de amadurecimento. Jovens não se retiram para um carnaval, saem para um local especial como aquele para vivenciar dias na presença de Deus, porque não tem outra coisa para fazer, senão o próprio Deus inspirando o seu coração, colocando em você o desejo de plantar para a eternidade, de viver uma vida em santidade, de busca incessante para que
Deus seja glorificado na sua vida e por meio da sua vida. A santidade fortalece o seu coração, a santidade te prepara para o dia da adversidade. Apóstolo Paulo tem inúmeras narrativas nas suas cartas às igrejas, de quantos dias de dificuldade e luta e dor ele passou, mas todas elas regadas de muita oração, todas elas regadas de muito joelho no chão. Nós estamos vivendo numa sociedade tão acelerada que não tem mais tempo, não tem mais chance de poder vivenciar momentos tranquilos, porque a grande vaidade nos diz hoje que é bom ter uma agenda cheia. A gente se orgulha de dizer que a gente está ocupado. A gente perdeu o prazer de estar aos pés do Senhor. Nós somos hoje, irmãos, mais de 300 mil igrejas no Brasil. Só as registradas, fora as que não são registradas. Você imagina se tivermos 300 mil igrejas estabelecidas, buscando santidade, buscando um avivamento no nosso coração e por meio do nosso coração, o que o Brasil poderia fazer na obra missionária, aqui no Brasil e no mundo. O texto inspira: você quer estar testemunhando firmemente diante da dor, diante da perseguição, diante da crise, diante das suas lutas, quer estar? Busque a santidade. Peter Yazek, um grande amigo que temos, ele foi preso junto com soldados do Estado Islâmico no Sudão. Você deve lembrar em 2015, quando alguns soldados do Estado Islâmico sequestraram cristãos na Líbia e levaram eles para uma praia, e naquela praia decapitaram eles, filmando, mostrando aquilo para o mundo todo. Foi assustador. Peter ficou preso junto com um daqueles homens. Na cela ele era torturado, apanhava todos os dias, era pressionado para abandonar a sua fé, mas a única coisa que Peter fazia era buscar a Deus em oração quando ele conseguia ficar com os olhos abertos. De tanto apanhar, ele desmaiou horas seguidas por vários dias, até que um dia ele acordou numa cela solitária. Os policiais colocaram ele em outra cela porque sabiam que se ele ficasse ali, ele morreria em pouco tempo. E já havia ali quase 4 meses que ele não tinha contato com a Bíblia. Ele não tinha condições, porque ele não tinha acesso mais à Bíblia, até que um representante da República Tcheca foi visitá-lo e conseguiu disfarçadamente levar uma pequena Bíblia para ele. E na cela solitária tinha apenas um facho de luz que entrava num buraco na parede. E assim que o dia clareava, ele ficava em pé, buscando aquela luz para ler o máximo da Escritura, porque ele não sabia por quanto tempo ele ficaria ali. Se esforçando, mesmo mentalmente cansado, mesmo fisicamente debilitado, se esforçando para decorar versículos, para que ele pudesse estar firme e forte, para se manter de pé. A igreja precisa buscar o avivamento espiritual, a santidade no coração, prazer nas Escrituras, horas de joelho. Irmãos moravianos foi uma grande comunidade há séculos atrás que eram refugiados e chegaram na terra de um homem chamado Conde Zinzendorf. Eles fugiram da perseguição, chegaram nesse lugar e foram cuidados por esse conde. E eles começaram ali o desejo de uma vida santa, uma vida de muito clamor pelo Senhor, pela obra missionária. Então eles decidiram começar uma reunião de oração especificamente por um avivamento no coração e um avivamento missionário. A reunião começou, irmãos, e durou de forma ininterrupta por 100 anos. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos tinha um cristão moraviano dentro da igreja, sustentando a corrente de oração para o avivamento. 100 anos, irmãos. Você imagina o que é uma corrente de oração? Morreram gerações e a reunião durando, porque as pessoas estavam comprometidas com a espiritualidade, para que eles pudessem resistir no dia mau e para que a obra missionária pudesse ser completa. Porque a continuidade do texto que esse autor inspirado por Deus coloca no coração desses irmãos é porque nós precisamos correr, olha só o seu texto, nós precisamos correr com perseverança uma carreira que nos está proposta. Correr com perseverança uma carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que Deus propõe à sua igreja, irmãos? Mateus capítulo 24, Jesus conversa com seus discípulos e eles perguntam assim: mestre, qual será o sinal da sua vinda? E Jesus também, de uma forma assustadora, começa a dar um discurso encorajador, né? Olha, haverão terremotos,
guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos em meu nome. Vocês vão ser mortos e odiados por causa do meu nome, mas ainda não é o fim. Olha que encorajador também, né? Discurso igual. Mas no versículo 14, Jesus diz assim: e será pregado esse evangelho do reino para testemunho, por todo mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Jesus estava naquele momento propondo a carreira da igreja. Quando Jesus fala que usa a palavra nações, não são os 194 países que eu e você conhecemos, mas são as mais de 17.500 etnias espalhadas pelo mundo. A palavra é ta-etnê no seu original. São mais de 17.500 etnias espalhadas pelo mundo. O que é uma etnia? Um povo da mesma raça, língua, cultura e religião. Só no Brasil, irmãos, temos 250 etnias diferentes. E eu quero te dar um dado para você dormir orando por ele. Nesse momento, 7.000 etnias ainda não têm a presença de um missionário. A gente ainda não começou a nossa carreira em mais de 7.000 povos pelo mundo. A gente não deu start na nossa carreira como igreja, a obra missionária. E sabe que agora em 2033, nós vamos completar 2.000 anos do envio de Jesus. Já parou para pensar nisso? Que a tarefa foi nos dada há 2.000 anos atrás. E ainda existem 42% da população mundial que não conhece o Evangelho. A Igreja Global, irmãos, segundo estatísticas de organizações seríssimas que estudam exatamente o movimento missionário, a Igreja Global tem 3.000 vezes os recursos humanos necessários e 9.000 vezes os recursos financeiros necessários para plantar uma igreja em cada um dos povos não alcançados do mundo. Essa é a nossa carreira. É para isso que o Senhor nos deu o privilégio de sermos chamados seus filhos, cooperadores do seu reino. Quando Paulo escreve à igreja em Corinto, ele diz: olha, se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é lindo, é maravilhoso, é acalentador para o nosso coração. Porém, a sequência da perícope, os próximos versos dizem que nós somos chamados para sermos embaixadores do reino de Deus. Como se Deus estivesse exortando o mundo por nosso intermédio. Deus não precisa de mim e de você, Deus não precisa de mim nessa noite aqui, meus irmãos. Ele gentilmente me convida a fazer parte de uma missão que Ele mesmo está escrevendo na história. Eu quero te mostrar uma foto de uma igreja na Colômbia. Para você, talvez que não tenha informação, a Colômbia é um dos países mais perseguidos da América. Ali há uma disputa muito intensa pelo narcotráfico, a maior produção de cocaína para o mundo. Aquela montanha ao fundo da foto é um dos lugares mais carregados de disputa entre grupos armados para disputa territorial e do poder da plantação de cocaína. Esse é o rio Sinu, toda a extensão desse rio, que é muito grande, ela é em volta dessa região onde há muita perseguição contra a igreja. Porque a igreja tira o jovem do tráfico, a igreja tira as meninas da prostituição, a igreja atrapalha a ideologia daqueles homens, e a igreja tem sido perseguida, mas tem sido sustentada por Deus ao longo de muitos anos naquele lugar. Estivemos agora, semana passada, domingo passado, me despedi do pastor Orbey Romero, o nosso líder nativo, nosso líder nativo que tirou essa foto. Essa é uma região isolada, onde eu não tenho acesso, para você ter ideia, apenas os nativos podem chegar. Nós vamos muitas vezes à Colômbia, algumas vezes estive lá já, e temos a autorização para estar em vários locais, mas esse é um local muito pesado. Essa foto é de uma igreja que estava no alto da montanha, e ela estava bem no centro de uma batalha entre paramilitares e grupos armados. E o pastor foi ameaçado muitas vezes. Olha, feche a sua igreja, porque senão nós vamos acabar com a sua igreja. Pare com o seu culto, porque senão nós vamos acabar com a sua igreja. E ele disse: olha, eu não vou fechar porque Deus não me deu nenhuma palavra disso. Eu não vou fechar, eu vou continuar, vamos ver o que acontece. E um domingo pela manhã eles estavam num culto celebrando ao Senhor e os homens entraram na igreja fortemente armados. Pegaram todo mundo, colocaram numa fila indiana e levaram para dentro do mato. Possivelmente iam para o local da execução da igreja. Depois de algum tempo de caminhada, uma das senhoras, uma das anciãs da igreja disse: olha, eu não consigo mais andar, eu preciso descansar um pouco. E o soldado disse: se você não andar, nós vamos te matar aqui mesmo. Ela disse: eu não consigo mais andar. E eles atiraram nela. Aquilo que era só
uma suposição, então se tornou a verdade. Aquilo criou uma tensão ainda maior. Mais 20 minutos de caminhada, um fundador da igreja, o tesoureiro da igreja na época, disse: olha, se vocês quiserem me matar, vocês podem me matar, porque eu também não consigo, minha saúde não deixa, eu não posso mais andar. E ele foi morto ali sem dizer uma palavra. Depois que matou essas duas pessoas, os soldados começaram a acusar o pastor. Está vendo, pastor? A culpa é sua. Nós dissemos para você parar. Se você tivesse nos obedecido, ninguém tinha morrido. Ninguém tinha morrido. O sangue dessas pessoas está nas suas mãos. E o pastor não viu outra alternativa a não ser começar a adorar. Começou a cantar um hino, irmãos. Crente é crente, né? Não tem jeito, né? Começou a cantar um hino. E a igreja andando naquela fila, vivendo aquele momento tão pressionado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, cantando e adorando ao Senhor. Quem nos relatou essa história foi seu filho mais velho, que estava atrás dele na fila. Os homens ficaram muito indignados com aquilo, puxaram o pastor e o decapitaram na frente de todo mundo. Depois que mataram o pastor, foram embora. Esses irmãos se esconderam, enterraram os corpos e conseguiram ser resgatados naqueles barquinhos. E essa foto é logo após esse episódio. Essa igreja sofreu muito nesse período de luto, de dor, de incertezas. Pastor Orbê Romero, nosso líder, foi cuidar dessa igreja, foi designado para cuidar desses irmãos. E cuidando deles, disse: olha, tinha dias que nós íamos para o culto, não tínhamos condições a não ser de chorar e orar diante do Senhor, pedindo restauração, reavivamento da nossa fé. E Deus foi restaurando, irmãos. As coisas foram acontecendo, as coisas foram crescendo. Irmãos foram dispersos de volta para aquela região. E quando eu estive no acampamento, inclusive, eu contei essa história. E naquela época do acampamento, irmãos, eu tinha informação de que 10 novas igrejas tinham surgido depois disso. O pastor Orbê Romero me falou semana passada que agora já são 17 novas igrejas. Daquela igreja que supostamente foi derrotada, surgiram 17 novas igrejas, cumprindo a carreira de pregação do Evangelho naquele mesmo lugar. Isso não é motivo de celebração no nosso coração, irmãos? Deus tem nos dado o privilégio de correr uma carreira. E como isso é possível? A próxima foto, deixa eu mostrar só a próxima foto para você. Essa é a irmã Jovelina. Ela é a viúva do pastor. O dia que eu conheci essa foto, talvez tenha uns 4, 5 anos. 5 anos, talvez. O dia que eu conheci a irmã Jovelina. Me disseram assim: pastor, ela é a viúva do pastor. E sabe quando você fica nervoso, você não sabe nem o que dizer para a pessoa? Eu fui abraçá-la e dizer assim: minha irmã, obrigado. Obrigado porque a sua fé e o seu amor por Jesus me constrangem. Obrigado pelo seu testemunho. Eu vou contar a sua história no Brasil todo. Nós vamos orar pela sua vida e pelos seus filhos, para que Deus continue sustentando a sua vida e o seu ministério. Eu quero terminar agora no verso 2 e mostrando já, se você quiser colocar a próxima foto, por favor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Como tudo isso é possível, irmão? Como é possível alguém estar pronto no dia da adversidade, viver buscando a santidade, não esmorecer, cantar no meio do assassinato da sua igreja? Como é possível celebrar a Jesus mesmo em meio à dor? Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não tirar os olhos de Jesus. Essa é Mônica. Mônica é uma viúva da perseguição. Nós ajudamos essa irmã na África. O seu marido também foi alvo do Boko Haram. Boko Haram decapitou seu marido na sua frente e ela correu para salvar a sua vida. Eles alcançaram ela, deram uma gravata e passaram uma espada no pescoço dela e soltaram. Ela caiu ao chão, dado como morta. Depois que os homens foram embora, ela foi socorrida, fez inúmeras cirurgias e usa essa traqueostomia aí. O atendimento limitado vai fazer com que ela tenha a vida muito limitada. Mas o mesmo Peter, esse que eu compartilhei com você, que é um amigo pessoal, foi visitar a Mônica no hospital, porque nós temos projetos de apoio a viúvas de perseguição. Nós ajudamos a sustentar as viúvas por um longo período, se elas puderem subsistir sozinhas depois, mas se não, nós sustentamos até o último dia da sua vida, cuidando de esposas de mártires. Peter fez uma pergunta para Mônica: Mônica, como está o seu amor por Jesus depois de tudo que você viveu?
Como está o seu relacionamento com Deus? Peter disse que ela tem lesões seríssimas na corda vocal, com uma voz muito ruim. Ela puxou o máximo de ar que ela pôde, colocou o dedo na traqueostomia e disse assim: os meus olhos continuam na eternidade. Os meus olhos continuam no Senhor Jesus. Para mim é a expressão viva de Hebreus 12:2. E quando eu mostro, irmãos, fotos dessas pessoas, eu não mostro fotos para que você fique comovido com a situação ou chocado com a situação. Isso é história. Isso acontece ao longo dos séculos e vai acontecer até a volta de Cristo. Mas o que eu quero que, em nome de Jesus, o nosso coração seja inspirado nessa noite, olhando para a realidade de Hebreus, capítulo 11 e 12 que lemos, ouvindo histórias como essas, conhecendo a história da igreja perseguida ao redor do mundo, eu e você continuemos a olhar para Jesus, para que eu e você possamos manter firme o nosso chamado como igreja, a nossa vocação como igreja do Senhor Jesus. Que Ele nos ajude, a não tirar os olhos dEle, que Ele nos ajude a doar as nossas vidas, para que o nome dEle seja glorificado nessa terra, anunciado entre as nações, Curitiba, Paraná, Brasil, mundo, para que eu e você possamos fazer parte dessa geração que está trabalhando para cumprir e completar a tarefa, independente das adversidades da vida. Que Deus nos ajude e nos capacite como igreja do Senhor Jesus. Amém.